E galera, o Insônia aí tá querendo voltar e agora com um novo formato. E sim, quem costuma ouvir o Insônia deve estar estranhando uma voz nova apresentando o programa. O Alessandro continua aqui, ele tá aí sim, vocês vão ouvir bastante ele, mas como eu vou. Eu tô sendo responsável por essa junção audiovisual nossa, então eu estou apresentando o novo projeto do Insônia que vai se chamar Insônia Bar. A gente vai se reunir para conversar coisas meio aleatórias enquanto a gente toma uma cerveja, um vinho e vamos ver como é que vai ficar esse novo formato. O formato antigo a gente vai tentar manter também, que é com mais pesquisa, com uma abordagem mais profunda e a gente vai tentar manter ele só no podcast. Aqui, então, é o nosso novo projeto chamado Insônia Bar. Beleza, galera? Vamos ver como é que vai ficar. Roda a vinheta aí. Cara, o Apocalipse vai ser uma parada mais... Vai ser uma parada... Sei lá. Os roteiristas de filme de pós-apocalíptico, eles não estão muito ligados, cara, como é que vai ser o troço. Vai ser um troço mais, assim... Não sei explicar, mas não vai ser uma parada tão deliberada. Vai estar acontecendo apocalipse e metade das pessoas não vão estar ligadas. Vão estar fazendo um churrasco. Mas é tipo o que tá acontecendo, né? É. Já tá. Tá acontecendo o negócio, as pessoas... O apocalipse não vai ser tão cinematográfico assim, com Mad Max e coisas. Isso, não vai ser tanto assim. Claro que não, mas aí que tá o teu erro, Alessandro. Os roteiristas não vão querer fazer um apocalipse como ele realmente vai ser, porque senão não dá um filme bom. É, dá um filme melancólico no máximo. Eles têm que fazer uma coisa que as pessoas queiram ver, né? É. Mas tá rolando umas paradas de filme já, assim, tipo, não tem a história do filme, cara, mas assim, tu vê as pessoas de máscara pra tu. Tem umas paradas desse filme mesmo. Um carro passando aqui na rua Principalmente- dizendo para as pessoas ficarem em casa, que o vírus é perigoso, é coisa de filme. Aquelas máscaras de soldador, tá ligado? Eu acho que o Alessandro caiu, ó. Não. Ah, não. Ele tava olhando pro lado tão concentrado e parecia que tinha travado. Se o filme de apocalipse fosse assim muito Falando- parecido com a vida real, o cara não precisa ver filme, né? Pra isso já basta a vida Cara, dele. mas assim, a gente tá assim, eu acho que tá rolando umas paradas de filme. Vocês viram que teve um conflito lá na Índia com a China? Desde a década de 70 não tem conflito entre a Índia e a China. Não viram nada disso. Não. Cara, eu vi Mais de boatos, eu não me lembro, não sei do que se trata. Eu não lembro quantos morreram, mas é uma região lá do Himalaia que não, os caras, eles não, que é de fronteira, que eles não patrulham armados, eles patrulham a pé. Quer dizer, sem arma de fogo, só o exército patrulhando porque são guardas florestais de fronteira. E aí a unidade chinesa encontrou a indiana, deu uma treta, morreu mais de 20 maluco na base da pedra da paulada. Meu Deus. Porque eles não usam arma. Pode pesquisar, isso é sério. Isso aconteceu no meio da pandemia aí. É que isso não virou notícia por causa da pandemia. Não era notícia uma semana. Porque... Acho que se encontraram e entraram em conflito por causa da pandemia. Não, é que assim, essa região, ela teve conflito até a década de 70. Disputa de quem era. E aí eles fizeram um acordo na década de 70. E aí, isso é uma região de montanha, né? Então, assim, não tem cidade. Aí os exércitos ficam patrulhando aquela região sem se encontrar. Eles têm um acordo que eles não podem se encontrar. E eles se encontraram. Eu não entendi que barulho foi esse, não. Foi aqui, eu puxei o microfone, acho que deu barulho. Deu. Aí eles se encontraram e se saíram no soco, na pedrada. Aí é aquela coisa, o cara se machucou, mas o cara tá no Himalaia, então ele acaba morrendo da ferida. Uns caíram, diz que também teve caiu alguém das mãos. É isso, é um incidente diplomático super foda, tá ligado? Morreu entre a Índia e a China. Tem noção que é tipo 1/3 da humanidade, né? Esses dois países. E se eles entrarem em guerra é meio fodido, né? Então, assim, se tu parar pra pensar o que era a nossa vida, eu penso seguido nisso, cara. Há 10, 15 anos atrás, o que era as notícias? Que era, tá ligado? Mesmo tu pega assim uma guerra do Iraque, tá ligado? Compara a guerra do Iraque com a guerra da Síria. A guerra da Síria tá há quantos anos acontecendo, velho?
ninguém sabe pra onde vai, o que tá acontecendo, é uma loucura. A Líbia tá voltando em conflito. Aí vem a pandemia e acavala tudo isso, tá ligado? País fechado. Eu não esperava que isso acontecer de novo assim. Eu tenho certeza que a pandemia não podia ter chegado num momento pior, em termos de encadeamento, sabe, de forças e confrontos e conflitos diplomáticos pré-existentes à pandemia. Daí a pandemia caiu em cima disso. Sim. E, cara, teria sido muito menos catastrófico se a pandemia tivesse chegado em 2007 ou 2008, sabe? Falar nisso, eu terminei essa Ao semana. mesmo tempo, guerra comercial. Fala aí, Guilherme. Eu terminei essa semana de assistir Years and Years. Tá bom. Foda, né? Mas assim, eu achei legal, mas não achei. Sei lá, eu gostei bastante do primeiro episódio e do último. É, o primeiro episódio é foda. Mas os episódios Pra do mim, meio. ela é uma série que vai bem assim, dela. Dos episódios do meio eu achei Eu não mais ou assisti. menos, assim. Tipo. Mas eu entendo Nossa, o porquê deles, o porquê da Deles não existência assistiu, né? deles. Então a gente não pode dar spoiler, né? Mas Não. tem uns personagens muito bons. O Alessandro já tinha comentado que aquela personagem cientista, ativista lá que quer ver o circo pegar fogo é um personagem muito foda. E o caso aquele do homossexual, e, bom, não posso dar spoiler, né? Mas toda a trama dele eu acho sensacional. Muito bem. Eu também acho. Essa trama é legal. O que eu gosto, assim, tem eu comentei com vocês uma vez, né? Tipo, isso é um spoiler, mas é o pressuposto da série, Não, né? Que Primeiro pode dar pequenos spoilers, a questão. que no primeiro episódio termina com os Estados Unidos jogando uma bomba atômica na China. E... Aí isso é um spoiler, com certeza. Mas sabe o que é interessante, cara? O que mais me marcou, e tem muito a ver com o que a gente vive, não dá nada. Não dá nada. As pessoas continuam vivendo sua vida normalmente. Não dá nada. Sabe? Se é que realmente aquilo não dá aconteceu, né? Pois Sim, então, os o que caras aconteceu na negam, né? pandemia. Tem um episódio que o cara, tipo, bota. Não, aquilo não aconteceu nada. Como é que tu sabe que aconteceu? Daí, tipo, fica aquela dúvida, né? Porra, será que aconteceu? Não, mas as pessoas estavam lá. Tá, mas tu tava lá, tu viu? Não, mas, tipo, daí joga aquela coisa que, porra, que merda, sabe? Será que aconteceu mesmo? Pro cara assumir um papel naquela empresa, grupo de trabalho lá, que trabalha com a primeira-ministra lá. Até vira uma condição para ele participar, né? Ô, tu consegue dizer Sim. que não existiu aquilo? Que foi forjado? Aí o cara fica um tempo pensando, cara, sim, consigo, tá, ok. Foi forjado, não aconteceu nada. Tipo, é muito louco isso. E é muito louco porque, cara, a gente daqui a pouco vai estar vivendo isso. Cara, a gente já tá, cara, morreu 500 mil. Não, eu tô falando a gente vai estar Quem- vivendo algo que a gente não vai conseguir mais saber se é real ou não, entendeu? O tipo do deepfake tá aí já e já é apavorante, cara. O Dória fez mesmo aquela suruba ou não fez aquela suruba? Nunca vi. Eu vi uma entrevista com o Bruno Sartori que ele fala algumas coisas que dá a entender de que não tem como aquilo ser forjado porque é muito difícil tu fazer a cara do Dória naquelas posições, entendeu? Por quê? Porque tu precisa... porque pra tu fazer o deepfake... Então tá aí o segredo. Se tu quer que ninguém forje tua cara, fala durante um ato sexual. Mas é que se tu ficar falando durante atos sexuais, vai ter material pra produzir um deepfake de atos sexuais. Essa é a questão. Entendi. Tipo, as Verdadeira pessoas só têm... solução, Alessandro. Nunca fazer poses estranhas durante o ato sexual, daí depois tu pode dizer, não, nessa pose aí que eu tava, qualquer um pode meter uma cara de um maluco aí. É muito normalzinho isso aí. Mas é mais ou menos isso, né? Porque o deepfake funciona com armazenamento de imagens existentes para que tu consiga construir uma que não existe. Então foi isso que ele deu a entender, que tipo, não tem imagens do Dória deitado, por exemplo, para tu alimentar a fonte e conseguir montar ele deitado numa cama, sabe? Naquela posição, esse tipo de coisa. Ou de perfil, entendeu? O negócio é não gravar sex tape mesmo. Exato. E daí... O Dória nunca. Que isso acontecendo, cara, de ter coisa que a gente não sabe. E que a questão é. Não, mas tipo, Tá,
Eu tô falando... Claro, tu disfarçar que teve um ataque num país, uma guerra, como é naquele filme, era coincidência, né? Eu acho que esse nível não. Mas muita coisa hoje que pauta a política, e pode ser que leva meses, às vezes, pra alguém desmentir, totalmente toma de avalanche as pessoas. Eu sei, mas daí é aquela coisa de guerra de narrativa, de saber interpretar ou não certas coisas. É isso que a gente tá vivendo. Eu tô falando que daqui a pouco certo. vai estar num outro nível. Que, tipo, tu vai olhar um vídeo e tu não vai saber se aquele vídeo é real ou não. Não tem. Porque, E aí que tá. por exemplo, um vídeo, hoje em dia, é uma Beleza. das provas mais contundentes, né? Porra, tá filmado tu fazendo o negócio, não tem? Né? Isso aí pode te condenar num tribunal e tal. Daqui um tempo, nem isso, cara. E aí, como é que a gente vai ficar? Mas eu acho que, cara, tipo, tu parar pra pensar quantas pessoas, velho, faz uma enquete no Brasil aí, vamos supor, diz aí, Maria do Rosário. Cara, vai ter 1/3 da população brasileira que vai dizer que viu que ela defende pedófilo, ela faz algum negócio assim. Tá, mas é o que Tá eu tô ligado? dizendo. Então, assim, É uma questão de... tu tá dizendo que vai piorar, tá ligado? Eu entendi, vai piorar. Não, eu tô entendi. dizendo que Mas assim, tá entendendo? Denis, eu tô dizendo que assim, ó, nesse caso da Maria do Rosário, a gente vai olhar o que ela disse ou não e a Tá, gente vai saber o que ela disse ou não. Sim. No futuro a gente vai olhar e não vai saber. Nem a Meu gente. medo não é se vai ter gente ainda achando falso ou não. O meu medo é que, por uma questão de descrédito geral nas instituições, na imprensa, na política, em qualquer autoridade, e somado a isso o fato de que todo mundo tem uma certa inclinação para concordar aquilo, tipo, cara, as fotos da Maria do Rosário com champinha são as coisas mais fakes da história, é muito tosco aquela montagem. As pessoas realmente queriam acreditar, então elas acreditaram mesmo vendo que aquilo era fake. Então meu medo é assim, tem umas instituições, alguns órgãos de imprensa que já estão falando em fazer checagem. O Facebook vai começar a botar um selo. Vai ter umas plataformas também para checagem de como é que se diz, de fake. E aí as coisas vão vir com um selo. Só que eu acho que a gente vai ser muito ingênuo de acreditar que essas pessoas também não vão se enganar, ou não vão ser compradas, ou não vão ter interesses, não vão ser desacreditadas em algum momento. Então acho que vai chegar um momento em que nós vamos ver um vídeo, não vamos saber se é fake, ele vai receber o carimbo de fake, e mesmo assim a gente vai estar dizendo, não, mas espera aí, cara, será? Entendeu? A gente vai estar sempre dando aquele pulo a mais. É esse o problema. Se E tal. Eu entendi. Assim, E a gente que, tá assim, chegando nisso. Nunca vai ter, Nesse caso, vai ter por exemplo... algo que substitua o senso crítico. Beleza, é isso, né? O senso crítico, pelo menos, ainda hoje pode discernir algumas coisas, né? De confiabilidade ou não. Mas vai ter um ponto que pode ser um cara com extremo senso crítico, pesquisar a hora sobre o assunto e não ter ideia. É isso, é disso Só que que eu tô quando falando. Sai um áudio que parece É, perfeito, aí e aí? Agora eu já não sei, mas porque teoricamente saindo um áudio perfeito que tu reconhece a voz da pessoa, acabou a presunção de inocência, tá ali a prova. Só que agora eu não sei mais hoje em dia, cara, os caras estão falsificando. Gente, sei lá, tipo. Não sei mais, gente, cara. o Temer tá solto. É o que eu ia dizer, cara. Não, mais do O que o áudio Temer, o dele. Aécio. Aquele O áudio Aécio. todo mundo entendeu o que significa. Isso que o Guilherme falou é muito certo. A postura correta é: vamos investigar, presunção de inocência, os órgãos competentes e blá blá blá. Só que olha o Aécio. O Aécio falou que tinha que ser um primo ou alguém que ele pudesse matar antes de delatar. Isso é um bagulho super grave. E a galera, sei lá, que fim levou essas comissões parlamentares, que fim levou as investigações sobre isso, que fim levou os ramos da Polícia Federal que estavam em cima disso ou não estão mais, não sei. Mas quer dizer, ele tá lá, cara, e ele tá com foro privilegiado, ele foi eleito deputado federal, né? Mas É, o que vocês estão Tá trazendo lá, já tá é. solto, e aquele áudio é uma confissão. Aí tem a questão política. Não, é que vocês estão trazendo Eu o outro entendo lado que da muda. questão, não é isso que eu tava discutindo. Porque aquilo ali a gente sabe que é real, é um áudio real, e daí se não foi tomado as devidas Sim. atitudes pra punir o cara, é outra coisa. Eu tô falando que assim, não vai ter como saber daqui a pouco.
Esse é o problema. Por isso eu tô É esse o concordando. problema. O Não que, é que a assim. gente usa para separar? O que, que é uma confissão que a gente sabe que é real e que matou a cobra e mostrou o pau, tipo o caso do Aécio, não tem discussão, ou o caso do Temer, tem que manter isso aí. Não tem discussão, acabou aquele áudio, para nós funciona como uma prova cabal, mas para Sim. outras pessoas, as pessoas estão ainda dando lá uma certa margem de manobra para ele. Margem de manobra, mas talvez outras pessoas estejam pensando, não, para mim isso aí é a prova cabal. Tá, A não, gente mas é perdeu a que. capacidade de separar. Não, mas viu? É isso que eu tô dizendo. Tu tá falando de outra coisa. Tá falando das pessoas darem ou não a credibilidade, das pessoas acreditarem ou não numa montagem. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de não poder mais saber se é real ou não. Qualquer pessoa, independente da inclinação que ela tiver, independente do senso crítico, independente dela querer ou não acreditar, tu não vai ter como saber. Nesses casos, por exemplo, do Aécio e do Temer, a gente sabia que não tinha tecnologia para fazer aquilo há uns anos atrás. Tá? Então a gente não tem dúvida de que é real. Agora, se tu escolhe relativizar ou tu escolhe não tomar nenhuma atitude, é outra coisa. A questão é, se sai um áudio hoje, a gente tem como dizer que aquele áudio é real? Eu acho Pra que usar deve ter como prova? programa, já eu não acredito no caso Temer e Aécio, porque o cara falou, gravou. Eu não acho que o cara da JBS lá tem sofisticação para chamar um software que imita a voz de alguém. Mas que essa tecnologia deve existir uns bons anos, cara, deve existir sim. Mas eu acho que Antes da gente saber. é que assim, ó, até onde eu sei, a deepfake, que é aquele do vídeo, não consegue fazer áudio ainda, tá? Se existe um outro programa ou uma outra ferramenta, né, que chama que a deepfake não é um programa, é uma ferramenta, né, eles falam. Sim, sim. Se tem alguma outra ferramenta que dá pra fazer isso com áudio, ainda não é de conhecimento público, entendeu? Assim como o deepfake já é. O deepfake assim, tá aí rolando, brincadeira, piada o tempo todo, a gente já sabe da existência dele. Inclusive aquele... Eu acho, Guilherme, que existe alguma forma de imitar essas coisas, só que ainda tem formas de um investigador da área de tecnologia conseguir decifrar se aquele arquivo é alterado ou não. Tá. Coisa. Mas para um leigo existe com certeza alguém que botar a voz aí de um cara famoso e conseguir imitar, e alguém que escuta com celular assim não consegue nada. Aí que tá. Pois é, Denis, mas assim, com a deepfake, por exemplo, o que tá acontecendo? Porque eu vi uma entrevista de mais de 1 hora daquele Bruno Sartori, sabe, que fica fazendo várias brincadeiras. A deepfake, ela é alimentada e ela vai evoluindo, entendeu? Então tu vai alimentando com cada vez mais imagens e tu vai fazendo a ferramenta trabalhar, ela vai ficando cada vez mais perfeita. Vai chegar um momento em que a pessoa não... Nem as pessoas que trabalham com aquilo vão conseguir identificar, tá? Daí ele falou que tem o Facebook e o Google estão desenvolvendo uma ferramenta para identificar o deepfake. Mas daí ele falou que tem um grande problema também. A ferramenta precisa ser alimentada para alcançar a alimentação do fake, entendeu? Então a ferramenta pode ficar atrás ainda e ela vai dizer, isso não é fake, quando na verdade é. Cara, se ela ficou atrás. Pra pensar, tem 2 saídas que não vão ser tomadas, que a gente vive. Que palavrão favorito aqui. Mas uma saída é você abolir qualquer coisa virtual como prova de qualquer coisa. O que é impossível, quase. Ou tu... Porque se chegar nessa situação, imagina o cara que é dono dessa tecnologia. Eu posso criar um áudio aqui que pode incriminar alguém. Sim. Esse cara nunca vai ir pra porta aberta, cara. Ninguém vai deixar esse cara vender isso no mercado, tá ligado? Esse cara vai ficar milionário, ele vai fazer com que as 3 gerações da família dele fiquem ricas antes disso aí. Pois é, Denis, mas é que não é bem assim. Tanto é que a deepfake tá aí. A história já existe. Isso, a deepfake tá aí. A história já foi contada, já existe e se chama Death Note. Não entendi. Também não. É a história do Death Note, cara. Cai do céu um superpoder pro cara e tu fica o tempo inteiro na história se questionando. O cara vai querer usar conforme os interesses dele, acha que vai estar fazendo bem,
Um monte de gente vai ser vítima colateral das atitudes dele, e é evidente que ele não vai ter nenhuma vontade de compartilhar aquilo que só ele consegue fazer. E se tu tem o poder de criar áudios que incriminam pessoas, sei lá, tu vai pensar agora no Brasil 2020, Bolsonaro, tu vai pensar, eu vou usar esse meu poder, essa minha tecnologia que só eu sei, eu vou derrubar esse governo. E aí tu começa... Esse cara que criar essa tecnologia que for perfeita, vamos supor, estamos aqui na utopia, né? Na distopia, aliás, né? Esse cara, ele inventou uma bomba atômica. Tá. Destruiu. Mas a questão é que às vezes não, o cara não vai criar uma ferramenta perfeita. O deepfake, quando ele surgiu, era uma coisa meio bagaceira, qualquer um via. Né? Qualquer um via que era uma montagem. O rosto ficava bem recortado, as coisas dava pra ver que era fake. Só que, cara, a máquina vai evoluindo sozinha. Entendeu? Quanto mais tu alimenta a máquina, quanto mais tu usa ela, é igual essas histórias de distopia mesmo, de fantasia, que quanto mais tu usa uma coisa, ela vai se voltando contra ti, assim. Ela vai ficando forte. A inteligência artificial do negócio vai ficando cada vez maior. Então, tipo, esse negócio do áudio, por exemplo, a gente não sabe porque a gente não viu que nem o... E eu ia falar isso antes e até tinha esquecido. Por que a gente tá tão familiarizado com a deepfake? Porque tem um cara que nem esse Bruno Sartori aí que tá usando isso para fazer piada e divulgar a deepfake. Por isso que a gente conhece. Porque isso já tá sendo usado aí, sendo trabalhado há bastante tempo. Sabe o que ele me falou? Ele me falou, é ótimo. Sabe o que ele falou na entrevista? Que isso aí tá sendo usado em comercial já, cara. A gente nem sabe. Tem ator que não pode gravar no tal dia. Ele falou que foi contratado já por empresa grande pra fazer o deepfake de um ator e fazer um comercial. E a gente não sabe. A gente achou que tava vendo um ator se a gente viu esse comercial aí. E se a gente acha que ele tá usando tecnologia de ponta, vai saber o que está sendo utilizado pelas agências de inteligência. Pois então... Quer dizer, uma CIA da vida, tu acha que eles operam com os mesmos softwares do Bruno Sartori? O Bruno Sartori opera e conhece deve ser uma versão, sabe, filhotinha, né? Sim. E tipo, áudios em inglês já tá começando a entrar dentro da deepfake, áudio em português ainda não. Até alguém começar a botar áudio também e alimentar essa máquina e daqui a pouco... Porque assim, os vídeos que ele faz... Cara, tudo isso aí começou lá com o autotunes do Werner Schurman, cara, certo? Eu tive minhas dúvidas se ele tava cantando ou não. Chega de carro ser velho, chega de carro ser velho. Tipo, os vídeos que ele faz, ele falou que ele bota alguém pra imitar, né, as pessoas que estão no vídeo. Então, tipo, é uma voz de alguém imitando ali que aparece. Não é... Ah, não sabia disso. Não tem como fazer a voz ainda em português. Que Tenta... Não tem banco de dados das vozes em português alimentando essa ferramenta. Tem só em inglês. E em inglês eles estão começando a fazer o áudio também totalmente fake. Mas segundo ele, ainda não estão fazendo isso em português. Mas vai saber se não tem alguém já fazendo isso em português em algum canto aí, alimentando, né? A gente não sabe. E daqui a pouco vai foder tudo e aqui, ó. Você vê, tá todo mundo... E daqui a pouco vai fuder tudo, tu é muito esperançoso, já fudeu tudo há muito tempo. Né? Cara, não fudeu tudo. A gente tá aqui gravando, a gente tá aí comendo, tomando cervejinha, tomando vinhozinho, a gente tá vivendo ainda de boa, cara. Tô falando que daqui a pouco vai fuder cara, mesmo. Mas uma galera já não tá mais. Eu sei, eu tô falando da gente, então quer dizer, não fudeu ainda pra gente, né? Tipo, a gente ainda tá numa condição boa. Quer dizer, tudo... obviamente que já fudeu, mas... A situação do país tá horrível, brasileiro, ó. Ainda não fudeu naquele ponto que a gente vai ter que, sabe, se esconder num bunker, mas sim, já fudeu. Agora, para nós aqui que vamos continuar nossa vida de historiador, professor, dar aula, tretas em geral, assim, dentro do nosso mundo de meros mortais, eu me pergunto se a gente já tá para além do ponto que o que já existe de deepfake já faz o seu estrago, mesmo não sendo uma ferramenta perfeita ainda. E se esse estrago, uma vez feito, quer dizer, já deu merda, porque a merda acontece antes da solução, sabe?
Quer dizer, as consequências de um deepfake, elas fazem pessoas perder seus empregos, fazem pessoas se suicidar, ou podem fazer pessoas ficarem com uma fama horrível, não conseguir mais falar com a sua família, sabe? Então, o estrago que tu pode causar na vida de alguém hoje, já com as ferramentas que nós temos a nosso alcance hoje, mesmo não sendo perfeitas, elas já são suficientes, sabe, para causar um estrago. E vai demorar anos para alguém dizer, lembra daquela história lá que a gente achou que era verdade? No fundo, aquilo era deepfake. Então nós vamos ficar 10 anos achando que uma coisa era verdade, vai ter 10 anos de consequência atrás daquele evento. Para só então a gente dizer, não é mesmo, não, então tem que rever tudo isso. Não, mas eu acho que esse aí já é outra suposição, porque talvez seja o que tu quer falar, Guilherme. Esse é o primeiro passo, então, eu acho. Porque tu tá partindo do pressuposto que em algum momento vai se descobrir. Isso, esse é o ponto que eu questiono, cara. Ainda mais tendo em vista que tu não sabe mais o que é o quê. Isso. Dá uma esse pra mim é o maior problema. No caráter das fontes que no futuro vai se ter pra fazer qualquer tipo de análise do passado. Já era, mas não tem como a galera verificar mais quase nada, cara. O que sobrar pro futuro vai estar altamente manipulado, provavelmente, e o resto vai estar deletado, cara. Não vai existir. Tenho pensado muito nisso. Eu tô lendo muito sobre a invenção da escrita e como levou 1000 anos pra galera entender o que a escrita pode fazer, sabe? Um negócio muito interessante para pensar. Tipo, o que é a escrita? Vamos notar que entra garrafa de vinho aqui, né? Não era garrafa, né? Mas enfim. E a escrita foi usada assim durante 300 anos. Aí alguém dá a ideia de escrever uma história. Mas ninguém lia aquela porra. Sabia ler o cara que se dedicava a vida inteira a ler. Então, até tu criar, tipo, uma situação para chegar na imprensa, milhares de anos, né, cara? Aí chega a internet, e na minha concepção, assim, tá chegando num nível que é uma reflexão parecida, porque o que os caras, quando surgiu a escrita, falaram? A escrita não pode passar conhecimento. Porque só pode passar conhecimento outra pessoa. Isso é um negócio que o Platão fala. A outra pessoa pode te ensinar algo. Um texto não te ensina nada. Ele fala isso com todas as letras. Platão, que a gente lê. E aí tu pensa hoje. Tipo, hoje a gente pensa assim. Tem como você aprender com um vídeo de YouTube? Velho, isso é passado. Falando pra vocês, é uma convicção minha. Em poucas décadas, livro vai ser um bagulho igual poesia épica. Só se interessa historiador. Falando toda a clareza. Livro em papel, não é que não vai deixar de existir, eu acho que vai continuar existindo. Vai ser uma coisa que a galera mantém por capricho. Vai ser cult. Tipo vinil. Exatamente. Tipo vinil, Pra muito mais, cara, porque eu acho que vai chegar um momento que nem ler mais, a gente vai conseguir ler mais do que uma página. A gente só vai escutar. Hoje em dia vai ter uma tecnologia para tu digitar o teu livro e o cara escutar o teu livro. Sabe? É uma coisa aqui que falta. Não, mas já rola, não, mas isso já acontece. Isso já acontece, cara. O Windows 10, o Windows 10 já... Mas isso ainda não substituiu o livro, sabe? É isso que eu tô falando. O Windows... Mas aí, Denis, a chave é o hipertexto. É aquelas coisas que vão te distrair do texto e vão fazer tu não conseguir terminar 1, 2, 3 páginas em sequência, porque antes disso, o próprio texto já vai ter alternativas tecnológicas de abrir um videozinho, abrir um link, fazer não sei o que lá, tocar a música do não sei o que, propaganda, sei lá. Então, realmente vai ser uma tarefa muito árdua tu ir até o fim de um livro, eu acho. E aí que tá, até agora, esse ano, eu acho, eu vi essa... Assim, tipo, os novos tempos, mas o livro ainda é importante. Mas agora tá me caindo a ficha. Cara, vai chegar um momento que realmente, tipo, quem é que vai ler livro vai ser igual quem lê Homero, sabe? Eu leio Homero, eu adoro. Sabe? Mas é um negócio que eu faço porque eu sou historiador. Todo mundo vê série Netflix. Ninguém vai ler Homero pra se entreter mais. Tá entendendo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vai existir. Mas as pessoas vão aprender videoaula, agora com a pandemia, esse negócio de videoaula e pandemia, velho, vai ser só áudio, vai ser só vídeo, sabe? Porque já é assim, a gente não consegue fazer mais ninguém ler e a gente tá na transição. Eu vejo, Denis, ali, agora que tu comentou de aula, né, videoaula, o caramba, Sim.
vai haver a necessidade de havendo aula presencial, né, ali, professor e alunos, de justificar que aquela aula é presencial. Veja bem, antes não tinha que justificar nada. É a aula, tu tem que ir lá. Sim. Agora, Sim. o cara vai lá e vai pensar, puta, se o cara tá só falando aqui, por que ele não me mandou isso aqui num vídeo, cara? Eu vejo em casa quando eu puder com mais tranquilidade. Eu vim até aqui. Não, eu vim aqui, eu quero saber o que tu aqui pode me oferecer de diferente de eu assistir um vídeo. Ô, Alessandro, ano que vem, por que eu vou botar o meu filho em risco de pegar Covid ou ser assaltado pra ouvir tu falar? Aí eu questiono um pouco porque eu acho que isso nosso colega Caio falou numa reunião que eu tive da Prefeitura de Canoas, que ele estava presente. Uma reunião remota. Uma das primeiras coisas que caiu por terra com a pandemia é a ideia do home office, do homeschooling. Nenhum pai aguenta a criança em casa, ajudando a criança. E precisa da mediação de alguém ali para ajudar, e os pais não têm, ou não têm a vontade, ou não têm a capacidade. Então o homeschooling eu acho que morreu. Eu entendo o teu ponto, mas ainda não. Tem alguma coisa no meio ainda. Ainda tem algum gap aí para ser preenchido. Não, mas a minha preocupação que eventualmente pode ter uma escola perto da tua casa sem professor. E aí tu tocou no ponto que eu acho também. Só com um monitor, alguém assim que vai cuidar para as crianças enquanto os pais trabalham, porque é isso que a escola é pro capitalismo. Eu já não sei se tu tá descrevendo uma coisa que pode acontecer daqui a 5, 10 ou 50 anos. Eu concordo com as tendências que elas levam para isso, mas tipo, livro, aula presencial, professor, ainda são coisas que têm uma força muito grande, né? E eu acho que essas, por inércia, elas ainda vão durar algumas décadas ainda. Marcos, agora, um negócio. Nós três aqui estamos na casa dos 30 e eu cresci num mundo sem internet ainda, sabe? Eu fui ter internet aos 15 anos. Fui ter internet com 21, 22 anos. Eu fui ter internet em casa. Mas não que eu não tenha usado antes, né? Na casa dos outros. Mas eu fui ter em casa... Banda larga eu fui ter aos 20 anos. Eu fui ter banda larga aos 20, mas a discada eu tinha antes. Mas a discada e não ter internet é quase a mesma coisa, né? Eu fui ter um computador dentro de casa com 21 anos, 22. Imaginei hoje. Tive aos 15. Mas assim, quando tu diz que antes uma escola sem professor seria tipo sem o professor presencialmente lá, né? Mas o professor dando uma aula online ou gravando um vídeo para as crianças verem, né? Não que acho que antes a carreira professor não vai deixar de existir. Sim. O que o professor pode deixar de fazer é ir para a escola dar aula, talvez, no futuro, né? Mas eu acho, assim, eu sou um pouco mais trágico nessa análise, assim. De fato, eu acho que antes da aula presencial se tornar obsoleta, eu acho que sim, os professores vão se tornar obsoletos. Em que aspecto? Eu realmente acho que as redes estaduais e as redes públicas e as redes particulares vão investir em meia dúzia de professores e o resto vai ser tutor. Aí vai ter o material que essa meia dúzia dessa, digamos, de uma elite de produção de material didático vai fornecer, e os tutores vão fazer esse vínculo entre o aluno e esses caras aí. O que vai diminuir o custo, e aí que eu chamo a atenção, não estou dizendo que isso vai melhorar a qualidade, mas as redes públicas já perceberam o quanto elas podem diminuir o custo disso. Tá, mas isso já acontece nas redes particulares, né? Isso que tu tá falando. Mas tu ainda é professor, né? Tá, eu sou professor, mas eu recebo um material que é produzido por uma elite, digamos assim, um grupo, produz aquele material de acordo com as diretrizes, óbvio, do MEC, do governo, que seja, e a gente tem que seguir aquilo ali, né? A gente tem que dar aula sobre aquilo ali. A gente tá na iminência desse papel ser substituído por um tutor, que é um caráter um caráter empregatício muito mais precário, né? Sim, tá, pode ser. Esse ponto é em pouco tempo. Tô falando em 5 anos isso vai rolar. Porque isso já era pré-pandemia. Isso já era uma tendência pré-pandemia que é agora, velho. Mas isso só vai acontecer se não tiver discussão, assim, se for algo imposto. Porque tu percebe claramente a diferença de alguém que pega aquele material, de alguém que pega um material de história ou de filosofia
para dar aula, para mediar o que está naquele material didático, alguém que é da área e alguém que não é da área, né? Tu vê como que a pessoa trata aquele material é diferente. Não, eu concordo. Então, Eu queria pegar esse gancho que o Guilherme está falando, que eu concordo um pouco mais com ele nesse aspecto, entre visões mais pessimistas e otimistas. Eu tenho a visão inclinada um pouco para o otimismo, de que isso tem volta, e que o papel do professor e do livro, e da sociabilidade, e do contato, e do lado mais humano, ele pode ser, justamente por causa da pandemia, recuperado, repensado e até talvez, aí sim sendo muito otimista, transformado numa coisa melhor do que a escola de hoje e do que a não escola, que é o que a gente está dizendo aqui, né? Tipo, tutor, aula de professor em vídeo, chama de outra coisa, já não chama mais de escola, né? Então, assim, o que eu penso, assim, dentro do mundo da educação, isso ainda está indo e vindo, ainda tem, sabe, negociações. O que me parece perdido é o que eu queria resgatar, é aquilo que o Denis falou sobre fontes, sobre... Eu leio Homero porque eu gosto. E, assim, se a gente parar para pensar no poder da escrita e como o nosso mundo está assentado em coisas que foram feitas com a escrita há milênios atrás, e ninguém nunca reverteu, mesmo sabendo que era fake, sabe? O Lorenzo Valla, cara, o Lorenzo Valla inventou, descobriu, né, que os malucos lá do século VIII, IX, inventaram um documento para dizer que aquelas terras lá do Vaticano foram cedidas pelo Constantino pro Papa da época e que por isso aquelas terras eram do Vaticano, certo? Para resumir e tal, eu tô com a minha memória um pouco fraca em relação a isso. Mas era uma doação falsa. sim, Provado que aquele documento era falso. E aí, o Vaticano, chegou umas patrolas lá no Vaticano e disseram, opa, era falso o documento, vamos sair daí, pode arrepiar aí que isso aqui não é de vocês. Não chegou. Aí é a dimensão política, né? A dimensão política que é o que o Guilherme estava falando antes, assim, tipo, tem gente que vai continuar... Tu já tá puxando pro lado político, que também existe, mas eu penso que antes disso tem simplesmente assim, ó, o mundo vai seguindo por inércia, as pessoas vão naturalizando aquilo que elas aprenderam a reconhecer como mundo, e dá um trabalho tão grande, tão enorme, tu chegar lá com um papel na mão e dizer, cara, isso era falso, então desfaz, volta atrás, indeniza quem perdeu. Dá um trabalho tão grande que as pessoas vão aceitar qualquer gambiarra para não ter que passar por esse trabalho e tocar suas vidas, sabe? E aí vem a política e se aproveita e constrói essa saída gambiarra. Aí a política é dizer assim, não, veja bem, isso eram os monges do passado, isso ficou no passado, paciência, sabe? Aí a política vai dar um jeito de dar uma... Então, o que eles falar é que, tipo, o Vaticano tá lá não porque não foi provado, porque foi provado. Ele tá lá por causa do poder político que ele tem, e a inércia, exatamente. Aí eu concordo, a inércia manteve ele lá, né? E o poder político dele não foi inventado pelo texto? Sim, É isso que eu não sei. Eu teria uma enorme aula para dar sobre isso aí, que eu tô lendo exatamente sobre canonização. Não sei se foi pelo texto, talvez o texto tenha sido uma forma de divulgar certas coisas, mas ou depois o poder de apaziguar depois, né? Tipo, a parada acontece e aí tá, mas assim, os caras não vão deixar assim, não, escreve aqui, diz que tipo, primeiro fala, não que falsificaram o texto e com o texto embaixo do braço foram lá e fizeram. Não, eles fizeram e aí na segunda-feira tiveram que, puta, e agora o que a gente faz? Não, escreve aí que o Constantino deu pra gente, sabe? Uma parada assim. Eu vou dar um outro exemplo. Acho que o que o Marcos quis dizer foi outra coisa, né? Que tipo, o poder do Vaticano em si é um poder que foi adquirido através do texto. E não da doação. Deixa, Bíblia. Ninguém sabia ler na Idade Média. Pois, peraí, ninguém, né? Assim. O que acontece, por exemplo, vamos lembrar de um negócio que a gente estudou em medieval sobre o negócio das religiões do livro. Eu tenho estudado muito isso. Qual é a diferença da tradição de textos cristã e a tradição de textos pagã, né? E uma coisa fundamental é que os cristãos, assim, tipo, no começo da parada deles, que tinha acontecido esse evento, né, que é Jesus, eles se sentaram e decidiram, através de uma instituição de poder, qual que é o texto que vale. E os outros não valem.
ligado? E isso era crime. Se você defendesse o evangelho, que é apócrifo, é guerra, meu irmão, é espada, tá ligado? E a perseguição era mais violenta contra o cristão divergente que contra o pagão, que o pagão representava um poder do passado, para assim dizer, né? Então, essas religiões aí, tipo o cristianismo, o islamismo e o judaísmo que teria inventado isso, né? Eu vou dar uma explicação muito simples aqui do que o Asman fala. Teria que dar enfim, pra gente conseguir discutir. Vai dizer que tem que ler texto. Tem que ler livro, né? Tem que ler livro. Não, mas é um bagulho assim. Não tem uma série disso aí na texto, Netflix, não, meu? Tipo, os judeus se ferraram tanto e tiveram os templos destruídos tantas vezes que chega um ponto que a gente não pode mais ter templo. Então a gente tem o quê para substituir o templo? O texto. Tá entendendo? E isso levou 2000 anos pra galera entender que o texto pode substituir o próprio templo e o próprio rito. Tá ligado? Então tu imagina, o texto já existia há 2000 anos, mas o rito, o poder, os rituais, as coisas aconteciam socialmente não tinha nada a ver com o texto. Uma religião grega tem nada a ver com o texto, sabe? Aí de repente tem uma religião que toda a fonte de verdade vem do texto. Uma não, né? Tem várias, né? O cristianismo, o islã. E aí, como se o texto é a fonte de poder, a primeira coisa que você tem que fazer é canonizar. Esse é o verdadeiro. Quem defende os outros, morte, não tem diálogo, sabe? É um princípio assim que tá na alma do que é o judaísmo. A gente até chama monoteísmo, mas não tem nada a ver com ser um deus, tem a ver com o fato de que é um texto que é verdadeiro, os outros são falsos. Acho que tem a ver com as duas coisas, né, Denis? São as duas coisas. Mais ou menos, porque se tu for parar pra pensar, o cristianismo nem é muito monoteísta, assim, sabe? No sentido de que você tem os santos... Tá, isso é uma interpretação, né? Isso é uma interpretação. É uma interpretação crítica. Tu pode olhar para o que é o cristianismo e dizer, talvez não seja monoteísmo. Mas ele em si, ele é considerado porque... Deixa eu reformular a frase, mas o fato de ter um Deus não é o que possibilita o cristianismo se perpetuar como instituição. Não. De uma forma diferente. Imagina assim, que o paganismo é como o candomblé, né? A Umbanda. Cada terreiro é uma doutrina própria. Tem como você controlar isso? Cada sumo sacerdote de um templo, egípcio, ou grego, ou romano, ele está independente. O cristianismo, como ele tem uma fonte de verdade só, que não é um templo, aliás, substitui o templo pelo texto, sabe? E esse texto canonizado. Claro. Mas aí eu discordo de ti. Uma expansão da religião de uma forma muito diferente. Não é nem dizer que é superior ou inferior, mas... é irreversível, porque não é irreversível. Mas aí que tá, né? O cristianismo ocidental é um cristianismo. O cristianismo oriental é outro. Então tu não pode dizer que é uma fonte. Ele tem outro texto, exato, mas... né? Então não dá pra tu dizer que o cristianismo tem um único texto que é uma verdade. Né? Mas todas as religiões de livro, aí entra o islamismo, entra o judaísmo, todos têm um texto. A fonte de verdade, de revelação... é a revelação. Quer dizer... é que aí que tá... eu acho que... isso. Substitui o sacerdote que passa a palavra pela boca pelo hermeneuta, que é o cara que passa a palavra pela boca. Mas eu acho que as coisas andam juntas, né? Isso é uma invenção cultural, por assim dizer. Elas andam juntas. Tipo, tu tem um texto que é o único e a única verdade, mas ele só é o único e a única verdade porque ele foi dito pelo Deus verdadeiro. Então foi Deus, o único Deus verdadeiro que revelou esse texto, né? Então essas coisas andam juntas. De um poder político para fazer essa ligação e convencimento. Mas sim, vocês estão todos voltando ao meu argumento e está todo mundo aqui concordando numa coisa. Sim, a gente continua tendo a nossa vida, nosso mundo, as nossas civilizações, 99% dos seres humanos que vivem na Terra hoje, baseada no texto, baseada seja religiosamente, porque as monoteístas, as religiões do texto são as maiores, as principais e tal, seja pela questão temporal e secular que foi dada ao texto também, que diz no carro. Um parágrafo, Marcos, rapidinho. Isso se aplica a todos os clássicos gregos, tá ligado? Por que Aristóteles é Aristóteles? Porque ele é o primeiro texto que foi canonizado, então sempre a gente volta para ele.
onde eu tô querendo chegar é que a gente já tem tecnologias pós-texto, mas essas tecnologias pós-texto, elas ainda estão tendo que achar seu espaço num mundo criado pelo texto. O que nos garante que a gente tem a nossa casa é um documento velho lá que a gente talvez nem sabe onde está. Sim. E aquele papel tem um complementar, tem um irmão gêmeo dele em algum órgão público da tua cidade, que tu vai lá e tu compara esses dois textos, Mas- entende? Então a gente ainda está vivendo muito com os dois pés nesse mundo do Mas- texto. Agora, Com certeza. meu medo é que quando o mundo digital entra, se o Lorenzo Valade levou 7, 8 séculos para ser descoberto, a doação do Constantino levou 7, 8 séculos para o Vala ir lá e analisar e dizer, opa, esse latim aqui não é do século III, IV, é do século VIII, isso aqui é fake. A gente não vai ter, sabe, 7 séculos para resolver as questões que o mundo digital vai nos impor. Ele vai simplesmente nos atropelar com uma notícia, uma novidade, uma coisa nova, cada dia uma tecnologia nova. E aí a possibilidade de estrago de uma coisa fake é uma coisa muito, na minha opinião, muito impossível de prever, sabe? Pode ser que não dê nada, mas pode ser que seja completamente destrutivo e revolucionário, sabe? A gente não sabe se a gente conseguir lidar com o primeiro fake da semana passada, e já vai ter outro, e sei lá, guerras vão ser construídas em cima disso, talvez bombas, talvez genocídios vão ser construídos em cima disso. Cara, já são. Foda que, né, com essa treta toda aí, quando rola uma revolta popular, não adianta mais o cara queimar o cartório pra se escapar das dívidas, né? Tá tudo online agora. Isso é um problema, né, cara? Porque não, aí que tá, não que o texto fosse seguro antes, porque, tipo, sei lá, se tu for fazer uma devassa sobre questão de propriedade no Brasil, uns 10% ou mais. Tá sendo muito. Tá Tô sendo sendo muito- bem baixo, né? Bem baixo. Dá Não, pra dizer, eu acredito que dá pra dizer que que não é o 10% das cabelo. terras. 10% das terras adquiridas em 2019 foram assim, entendeu? Tipo isso. Sim, a questão das invasões de terras indígenas, elas não são a la louca, né? E a gente fala, as pessoas falam na imprensa, parece que é um bagulho assim, o cara chegou lá e entra na terra indígena, agora é meu. Não, o cara vai com texto. Ele vai com documento. A questão é se esse documento é real ou não. E aí, 1 milhão de treta, tá ligado? O cara vai sempre argumentar alguma coisa, mas o fato é que todo o nosso mundo do texto também não é tão seguro assim. Isso aí. Vocês viram que, agora trazendo o mundo de fake news para o Brasil, vocês viram que um resultado já bastante visível e positivo das investigações sobre fake news e da ressaca que foi as eleições, né, de 2018, é que tem muita gente que criou conteúdo de fake news e se baseou neles e compartilhou entre suas famílias, que está nesse momento deletando esses conteúdos, principalmente pessoas da extrema-direita que apoiaram a campanha do Bolsonaro, que tem de influencer, youtuber e deputado e vereador do Brasil. Mas isso é porque o STF tá investigando, né? Isso que eu acho que ainda tem negociação, sabe? Acho que ainda tá em negociação. Eu me recuso a ser tão pessimista assim. Cara, mas aí Mas eles estão apagando coisas que as pessoas sabem que são fake. E a gente começou todo esse papo com o medo do momento em que a gente não vai saber mais o que é fake, né? E assim, e o que a pandemia inaugura, porque eu acho que tem essa parada. Não sei se vocês têm essa mesma concepção que eu. A gente tá vivendo. A gente achava que certas coisas iam ser históricas, a gente tá vivendo um bagulho que, tá ligado? É um movimento equivalente, sei lá, Segunda Guerra Mundial, eu acho. Sim. Eu acho. Porque eu acho que essa doença não vai ceder cedo. Já são 500 mil mortos, tá ligado? E todo o contexto político e toda a coisa das redes sociais envolvido na questão. Parece suficiente para inaugurar um novo regime de historicidade, né? Um novo jeito de encarar o passado e o futuro e o presente, claro, né?
Eu não uso esse termo porque eu tenho medo do temístico surgir. Eu penso assim, claro, isso não tem lá grande reflexão envolvida e muito menos alguma leitura a respeito, né? Mas parece que uma das grandes marcas assim, da galera aqui no Brasil é que a galera é muito resiliente e apesar do que vai acontecendo, das merdas que vão acontecendo ao longo da história, a galera tenta viver sua vida normalmente. E a gente chegou numa encruzilhada onde não foi possível mais viver a vida normalmente, né? A galera tenta. Não dá. Mesmo quem tá negando e na rua o dia inteiro, não é normal. E tá aí passado isso, né? Passado esse momento. Pelo menos uma geração vai planejar suas coisas tendo em vista que tudo pode mudar da noite pro dia, assim. Porque parece que a galera acreditava até então que as coisas iam continuar. Que as coisas, por mais que aconteçam coisas estranhas, tu tem uma normalidade envolvida. Agora não, agora a galera que é dona de bar aí não pode comprar um estoque para mais de uma semana, porque as bandeiras mudam de semana por semana. Cara, em construir bunker e fazer estoque, cara. Uma coisa Qualquer que coisa mais, sabe, mentalidade de fim de mundo, de guerra nuclear e de crise dos mísseis do que já começando a projetar estoque e bunker para ter onde viver isolado. Uma coisa que parece... E aí que eu vou dar só um comentário rápido, Guilherme, eu já sou pra ti. É que inaugura a novidade. Tem um monte de situação nova. E a novidade parece que abre possibilidade para coisas que antes eram impensáveis fazer. E eu acho que a pandemia abriu esse leque e a gente não sabe para onde vai agora. O que vai ser feito. Eu acho que isso que... Esse novo da história. O que eu me peguei pensando esses tempos foi... O quanto, né? E quando eu digo o quanto eu não sei, o quanto a nossa sociedade está vivendo calcada em empregos e serviços que eram ou não eram essenciais, né? Digamos assim, deu essa merda e aí tu vê aquela coisa óbvia, tu vê que tu não precisava de tanta coisa. Tá. Eu vejo que eu não precisava de várias outras coisas, eu tô 3 meses dentro de casa, eu saio esporadicamente, mas as pessoas que viviam dessas coisas que no fundo a gente não precisa, quanta gente vive de coisas que no fundo a sociedade não precisa, né? Tipo, a sociedade, ela criou demandas e as pessoas agora elas vivem dessas demandas e quando não dá mais para utilizar elas, que nesse caso... sei lá, uma quadra de futebol, alguém que vive alugando quadra de futebol, por exemplo. Sim. Não tem como viver, vai viver Só do um quê? Isso É só um exemplo que me veio agora na cabeça. Imagina se... cara, é muito louco isso. Se realmente esse vírus ficar, sei lá, uns 3 anos aí, as pessoas, sei lá, eu não sei o número aí que tá, né? Por isso que eu falei o quanto, esse quanto eu não sei, né? Mas tem muito Esse serviço é o novo. que... Tá entendendo? Isso é um novo da história que, tipo... Cara, eu vou falar um negócio que eu vou me arrepender, mas olha que merda que é o nosso governante no momento no qual o novo se inaugurou. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim. É um novo, cara. É um caos. É um caos que tá vindo aí, uma crise que tá vindo aí impensável antes, impensável. Sabe, 2008 foi a maior crise do capitalismo. Esquece. Ela virou passeio no parque. E aí, que vai... E aí tu tá falando de uma coisa, como as pessoas vão viver, mas isso vai gerar um efeito, como é que chama? Cascata. Avalanche. Cascata avalanche que alguma coisa vai acontecer que é... Esses grandes eventos, eles trazem modificações do comportamento das pessoas que elas vão carregar pro resto da sua vida. E é outra geração que vai romper com aquilo, uma geração onde a memória daquilo já seja mais fraca, não seja mais tão presente. Sim. Então, tu vê lá, tipo, tu ia na casa de uma pessoa que passou por um problema, uma crise muito forte, e a pessoa ainda lavava a louça numa bacia, porque ela se habituou a economizar água, né? E ela levou isso pra vida, mesmo que depois não era mais necessário ser daquele jeito, mas ela levou. Vai ter uma série de hábitos que as pessoas que nós agora vamos adquirir que nós vamos levar, eu acho. Quando teve o H1N1, cara, a gente começou a passar a lavar a mão com mais frequência do que a gente lavava. E isso eu me dei conta que eu lavava bem menos as mãos. E hoje em dia eu lavo o tempo todo as mãos. E foi um hábito que a gente adquiriu em 1 ano ali, que teve o H1N1.
né? Eu fico pensando assim, agora bem pessoal, né? Cara, eu acho que voltada a uma normalidade, eu não sei se eu comerei nos mesmos lugares que eu comia antes, cara, porque meus critérios mudaram um pouco, assim, sabe? Tipo, comer um podrão na esquina é uma parada que agora me parece tão errado. É ali que o Covid não sobrevive, cara. O Covid não sobrevive àquele nível de sujeira, cara. É ali Porque o que tem Covid, ele compete com tanta bactéria e tanto nos protozoários, caralho. Mas aqui a gente Mas- tá. A gente. É brincadeira isso aqui. Dessa A fala. Sim, eu entendo, claro, mas eu quero dizer assim, a gente tá com uma preocupação sanitária. Ela abrange Sim, N sim. aspectos da nossa vida. E aí que entra, né? Que nem como eu mostrei pra vocês antes, eu tava higienizando todos os produtos que eu comprei do mercado. Para voltar, o tema é o distopias e vai ser, porque assim, a gente mudou agora para a questão sanitária, né? O que eu acho que vai ser o grande evento histórico? A questão sanitária de uma pandemia. É uma crise internacional sem precedentes na história, porque guerra comercial com China e Estados Unidos, e um maluco na presença dos Estados Unidos em protesto como não tinha desde a década de 40, aqui 60, e já foi foda na época da Guerra do Vietnã. Pra mim tá tendo um bagulho bem tenso agora. E junta com fake news, junta com deep fake news, como é que é? Fake aí. Junta com o celular ser um smartphone, e o acesso à informação hoje pra mim é uma droga, uma coisa que as crianças já nascem, você já larga um celular, faz parte da personalidade das pessoas, a rede social, tá ligado? Coisas muito recentes, tudo ao mesmo tempo, tá entendendo? Tudo ao mesmo tempo. Pandemia, rede social, fake news, crise internacional. Então tá entendendo? E pra mim a pandemia ela veio catalisar todas essas coisas ao mesmo tempo. E aí que pra mim é por isso que é o grande evento. Não é só a pandemia, a questão sanitária, tá? A questão sanitária é uma que vai passar. Mas e como é que vai ser o mundo pós-questão sanitária? Com todas essas outras coisas. vai passar como? Vamos pegar o caso do Brasil, que eu lembro que tu até falou, nós temos um líder que não está preparado para o presente e nós estamos vivendo o novo. Quer dizer, nós estamos inaugurando o novo e nós temos um cara que não era nem preparado para aquele passado. Ele já assumiu um despreparado. Ele já assumiu num buraco carregando uma pá. As pessoas votaram nele achando que ele tinha uma escada, mas a verdade é que ele tinha uma pá. Nós estávamos no buraco e o Bolsonaro tem uma pá na mão. É isso que ele pode fazer por nós, cavar mais. E aí tu inaugura o novo em cima disso. A gente não tem nem garantia de que o Brasil vá sair desse buraco. A situação do país tá horrível. O brasileiro, ó. Talvez outros países já começam a viver o novo normal e o Brasil vai estar patinando. Mas Eu só queria que isso, o ZT tipo, viesse exatamente. agora e invadisse a Terra e deu. Ia ser mais legal. Parecesse um monte de ET aí invadindo, daí É o que acaba. falta, velho. É o que falta. É o que falta. Que quando acontecer isso, a gente vai dizer, velho, é isso, tá ligado? A gente vai dizer, se baixar ET, se baixar ET lá no, sei lá, vai nos Estados Unidos e na China. Ah, vocês são os líderes, a gente vai conversar com você. Vocês vão dizer que vão estar surpresos? Caralho, velho, olha quanta coisa maluca que aconteceu nos últimos